Tá certo, João. Vamos começar do começo. Primeiro, circunferência é assim. Sempre assim. Ela precisa sempre de duas coisas para ser bem estabelecida. A primeira, ela tem que ter um centro. Esse centro, normalmente, a gente chama de uma letra só. Normalmente é O. Por quê? De origem. De onde ela se origina. E de um raio. Um raio R. R é só porque é de raio mesmo. Normalmente a gente escreve minúsculo mesmo, para não ter problema. Beleza? Para não confundir. Raio R. Ok? Agora, esse raio tem uma propriedade importante. Ele é igual em qualquer direção que você vá. Então, aqui também é um raio. Então, ele é sempre igual. Aqui também é um raio. Aqui também é um raio. Certo? O que significa que, se esse raio aqui for igual a 5, aqui é igual a 5, aqui é igual a 5, aqui é igual a 5. E por aí vai. Certo? Se for 12, é igual a 12, que é igual a 12, que por aí vai. Beleza? Essa é a primeira coisa importante. Você tem que saber que tem que ter um centro e tem que ter o raio. Sem essas duas coisas, não é circunferência. Beleza? A segunda coisa que você tem que saber é que se você tiver uma circunferência qualquer e você tiver um segmento de reta ou uma linha reta que vai de uma borda da circunferência até na outra borda, o nome que se dá a essa linha é corda. Certo? Então é sempre assim, ó. Aqui é uma corda. Tá beleza? Cordas são sempre assim. Elas vão de um ponto até no outro da circunferência. Ok? Ela sempre tem que ser assim, retinha. Ela não pode ficar fazendo filulagem, não. Tem que ser reto. Beleza? E por último, existe uma corda que é mais importante que todas as outras. É uma corda que faz isso, olha. Essa corda aqui é mais importante do que todas as outras. Por quê? Porque ela passa no centro. Qualquer corda que passa pelo centro recebe um nome especial. Ela é chamada de diâmetro. Ela é especial porque ela tem algumas propriedades. Você tem que saber duas delas. A primeira, o diâmetro divide uma circunferência na metade. Na metade exata, ou seja, essa metade aqui é exatamente igual a essa metade aqui, em tudo. Tamanho, área, comprimento, tudo. Ela tem que ser igual. E a segunda, lembra da primeira coisa? Aqui é o centro O. Do centro até uma borda é chamado de raio. Do centro até uma borda é chamado de raio. Então o diâmetro, a gente sempre fala que ele é igual a 2 vezes o raio. Essa é uma propriedade muito importante. O que significa que, se seu diâmetro for, ou se seu raio for igual a 5, obrigatoriamente falando, o seu diâmetro tem que ser igual a 10. E vice-versa, se seu diâmetro for igual a 10, isso significa que o raio tem que ser igual a 5. Beleza? Isso vale para os dois lados. Então é sempre assim. Se ele te der ou o diâmetro ou o raio, ele te dá os dois. Porque o diâmetro é só pegar o raio e multiplicar por 2. O raio é só pegar o diâmetro e dividir por 2. Beleza? Então, se ele te dá o diâmetro, você calcula o raio. Se ele te dá o raio, você calcula o diâmetro. Você não precisa não precisa usar o diâmetro para tudo, não. Normalmente a gente usa só o raio. Mas se ele te der o diâmetro, tem como calcular o raio. Beleza? A outra coisa que você precisa saber
sobre circunferências. Circunferência, como qualquer figura, sempre vai ter um comprimento e uma área. Certo? O comprimento de uma circunferência é a volta completa, o tamanho que isso aqui tem. É como se fosse o perímetro da circunferência. Só que diferente dos outros perímetros, onde você só soma os lados, na circunferência, perímetro é 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. Π é um número. Ele é mais ou menos 3,14. Só que você não precisa escrever isso. O normal de acontecer é isso aqui, ó. Eles te darem o raio igual a 5, por exemplo. Aí pedem para você descobrir quanto que é o comprimento. Tudo que você precisa fazer é 2 vezes π vezes 5, que é o raio, que é a mesma coisa de 10π. Você trata esse π aqui como se fosse um x. Normalmente ele vai te dar o valor de 3,14, mas se ele não te der, então essa aqui é a sua resposta para o comprimento da sua circunferência. É 10π. Beleza? Π é como se fosse um x. Você fala que é 10x, ok? Mas você não pode falar que é x, tem que ser π. Certo? Para você calcular a área de circunferência, a área é esse tamanho todo aqui, ó. É o interior da circunferência. A área é o espaço que ela ocupa. Aí você tem que usar π vezes o raio dessa circunferência elevado ao quadrado. Vamos trabalhar com o mesmo raio, 5. Nesse caso aqui, sua área vai ser igual a π vezes 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado é 25. Então a sua área vai ser igual a 25π. Se ele te der o valor de π igual a 3,14, aí você substitui aqui e resolve. Beleza? Você nunca substitui antes, você só substitui aqui, no final, depois que as contas tudo tiver terminado. Ok? Mas se ele não te der, então essa aqui é a área final da sua circunferência. 25π. E não tem problema ficar assim. É assim mesmo. Ok? Essa é a primeira parte que você tem que saber. O que é uma circunferência, quais são os elementos da circunferência, que é o centro, o raio, as cordas e o diâmetro. Como se calcula o comprimento da circunferência, que é a formulazinha, e como se calcula a área da circunferência, que é a outra forma. Essas coisas aqui você tem que saber. Beleza?